Olá turma, tudo bem? Nesta videoaula nós vamos resolver alguns exercícios sobre as operações de multiplicação e divisão com números racionais, certo? Na primeira questão nós temos o seguinte: efetue as multiplicações no caderno. Observem aqui que nós temos 4 itens, certo? Onde o item A e o item D envolve a operação de números racionais em sua forma decimal. E os itens B e C envolvem a multiplicação de números racionais em sua forma fracionária. Pois bem, vamos começar então pelo item A. No item A nós temos a multiplicação dos números mais 0,5, que é positivo, e o número menos 0,4, que é negativo. As mesmas regras que a gente usava com os números inteiros, a regra dos sinais, a gente também vai usar com os números racionais. Observem que nós estamos multiplicando dois números que possuem sinais diferentes, certo? Um deles é positivo e o outro é negativo. Então, uma certeza nós temos: o resultado dessa operação será negativo. Vou apenas repetir aqui, ok? Mais 0,5 vezes menos 0,4. O que nós sabemos é que o resultado dessa operação será negativo. A regrinha dos sinais para os números inteiros também vale para os números racionais, ok? E agora, o que nós fazemos para encontrar o valor numérico, o módulo dessa operação? Para a gente multiplicar esses números, nós teremos que usar o algoritmo convencional da multiplicação, fazendo as continhas da forma como nós estamos acostumados. Vamos fazer então 0,5 vezes 0,4. 5 vezes 4 é 20, fica 0, sobe 2. 5 vezes 0 dá 0, com 2 dá 2. Vamos então para o número seguinte aqui. 0 vezes 4 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. Quando a gente adiciona essas parcelas, nós vamos chegar no seguinte: 0,20. Entretanto, quando a gente multiplica números decimais, a quantidade de casas decimais do resultado vai ser igual à soma das casas decimais envolvidas na operação. Ó, aqui nós temos um número após a vírgula e aqui nesse outro nós temos um número após a vírgula. Então, ao todo, nós temos dois números após a vírgula. Por isso que o nosso resultado aqui vai dar 0,20, que é a mesma coisa que 0,2, tá certo? Então, menos 0,2 ou 0,20, como você quiser. Este é o nosso resultado. Vamos agora seguir para o nosso item B. No item B nós temos, como foi dito, uma multiplicação de números racionais em sua forma fracionária. Nós queremos aqui multiplicar a primeira fração, que é menos 3/4, negativa, por uma segunda fração, menos 2/7, que também é negativa. Se a gente está multiplicando dois números de mesmo sinal, nós temos a certeza que o resultado da operação vai ser um número positivo. Vamos aqui escrever de outra forma: menos 3/4 vezes menos 2/7. Então aqui, uma certeza nós temos, o resultado vai ser positivo. Para a gente descobrir o valor, de fato, nós precisamos multiplicar essas frações. Daí vale recordar que multiplicar frações é até mesmo mais simples que
adicionar ou subtrair frações. Por quê? A regra é: multiplica o numerador de uma pelo numerador da outra. E multiplica o denominador de uma pelo denominador da outra. Simples assim. O que é que vai acontecer aqui? Quando a gente fizer menos 3 vezes menos 2, o resultado encontrado vai ser positivo, pois estamos multiplicando números inteiros de mesmo sinal, igual a mais 6, ok? Quando a gente multiplica os denominadores, vai ficar 4 vezes 7, 28. Então, como a gente suspeitava, o resultado seria um número positivo. E aqui nós temos uma fração que pode ser simplificada. Observem que 6 e 28 são números pares. Esses dois números podem ser simplificados por 2 para que a gente obtenha uma fração irredutível. 6 dividido por 2 dá 3. 28 dividido por 2 dá 14. Então o resultado aqui é mais 3 14avos. Então vamos repetir aqui o resultado final. Mais 3 14avos. Certo? Essa é a nossa resposta. Não tem como mais ser simplificada. 3 e 14 não possuem divisores em comum, além do número 1. Item C. Nós temos mais uma vez aqui uma multiplicação de números racionais na forma de fração. O procedimento é o mesmo, certo? Vamos lá aqui escrever de uma forma que isso possa ser melhor visualizado. Menos 3 quintos é uma fração negativa, está multiplicando mais 5 sextos, que é uma fração positiva. Quando a gente lá multiplica números inteiros de sinais diferentes, a certeza que a gente tem é que o resultado vai ser negativo, não é isso? Aqui da mesma forma. Por que isso acontece? Porque o procedimento para multiplicar frações envolve a multiplicação entre números inteiros. Olha só, quando a gente faz numerador de uma por numerador da outra, nós teremos que fazer aqui a multiplicação entre dois números inteiros. Menos 3 vezes mais 5. Por isso que a regrinha dos sinais, que a gente viu anteriormente, ela também se aplica aqui. E vamos fazer também 5 vezes 6, né? Denominador de uma por denominador da outra. Vamos ver. Menos 3 vezes mais 5 vai dar um resultado negativo, igual a menos 15, certo? A gente multiplica os módulos dos números, que é 3 e 5, dá 15, e faz a regrinha dos sinais. O nosso denominador vai ser 5 vezes 6, que é 30. Menos 15 30avos é uma fração resposta possível. Contudo, 15 e 30 Contudo, a fração menos 15 30avos, ela pode ser simplificada. Você pode pensar o seguinte: contudo, a fração menos 15 30avos pode ser simplificada. Eu posso notar que 15 e 30 são divisíveis por 3. Daí, a gente encontraria a fração menos 5 décimos. E agora eu posso notar que 5 e 10 podem ser divididos por 5. E daí a gente encontra a fração menos 1/2. Menos 1/2 já está na forma irredutível. A gente não pode simplificar mais essa fração. É o nosso resultado. Tudo bem? O que acontece aqui? Você poderia ter notado que o 15 e o 30... o maior divisor comum entre eles é o próprio 15.
Se você dividir direto aqui em cima por 15 e abaixo por 15, você chega mais rápido ao resultado. Eu fiz aqui um passo a passo, mas você pode encontrar o maior divisor comum entre o numerador e o denominador da fração. Quando você faz isso, você encontra a fração irredutível de maneira mais direta. Menos o meio é o resultado do item C. Item D. Temos aqui uma multiplicação de dois números racionais em sua forma decimal. Como eu fiz o item A usando o algoritmo convencional da multiplicação, e a gente encontrou menos 0,2, certo? Aqui a gente pode fazer de uma outra maneira, transformando esses números decimais em frações e depois fazendo a divisão correspondente a essa fração. Mas o que acontece? Também tem algo a se considerar. Quando a gente, numa questão, vê que os dados estão em números decimais, a menos que ela diga o contrário, o resultado, a resposta, ela é mais bem-vinda em número decimal. Da mesma forma, se os dados de uma questão vierem em forma fracionária, a menos que o resultado seja um número inteiro, é mais bem-vinda uma resposta na forma de fração. Entendido? Mas vamos fazer aqui, para vocês entenderem. Nós estamos multiplicando dois números. Menos 0,5, que é um decimal negativo, e menos 2,0, que pode ser entendido como um número inteiro negativo, já que menos 2,0 é a mesma coisa que menos 2. Como é que a gente pode resolver isso aqui de outra maneira? A gente vai encontrar uma fração correspondente a cada um desses números aqui. Menos 0,5 é a mesma coisa que menos 5 sobre 10, porque tem uma regrinha que diz que para você transformar um número decimal, como este escrito aqui, você vai pegar o valor inteiro que está após a vírgula, nesse caso é 5, e ele vai virar o nosso numerador da fração. 5 virou numerador. Daí a gente coloca o número 1, e a quantidade de zeros ao lado do número 1 vai ser correspondente ao número de casas decimais deste número decimal. Observem que após a vírgula só existe uma casa, e por isso eu coloquei apenas um zero. Se existissem duas casas decimais, por exemplo, menos 0,05 seria 5 sobre 100, com dois zeros. Então a gente vai fazer aqui a multiplicação desse número, transformamos para a fração, menos 5 décimos, e menos 2,0 a gente pode simplesmente colocar menos 2, que é um número inteiro, tá? E fazer a multiplicação. Para multiplicar uma fração por um número inteiro, a gente vai subentender que abaixo desse número inteiro sempre existe o número 1. Ok? Todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração, desde que você coloque o número 1 abaixo ou que o numerador seja um número múltiplo do denominador. Vamos multiplicar aqui. Menos 5 vezes menos 2 e 10 vezes 1. Menos 5 vezes menos 2 dá mais 10 positivo. E 10 vezes 1 dá 10. Assim, o resultado aqui é mais 1, pois 10 sobre 10 é igual a 1. Nesse sentido, a gente finaliza aqui o item D e conclui a nossa primeira questão, né? Nossa resposta para o item D é mais 1. Veja que se você tivesse usado o mesmo algoritmo aqui, que a gente viu no item A, o resultado seria o mesmo.
Vamos para a nossa questão de número 2, agora tratando a divisão entre números racionais. Segunda questão. Efetue as divisões no caderno. Observem que nos 4 itens apresentados nós temos a divisão entre números racionais. No item A, por exemplo, nós temos a divisão entre 2 números racionais que estão em forma de fração. No item B, por sua vez, nós temos a divisão entre 2 números racionais, onde o primeiro está em forma de fração e o segundo está em forma de número inteiro. Também a divisão entre 2 números racionais na forma fracionária. E no item D, por fim, a divisão entre 2 números racionais em sua forma inteira. Vamos resolver cada uma delas e notar que existem semelhanças e alguns pontos de diferença. No item A, queremos dividir as frações mais 1/4, que é positiva, e a fração menos 1/2, que é negativa. Vamos aqui escrever de uma forma para que isso seja melhor visualizado. Mais 1/4 dividido por menos 1/2. Então, o que a gente espera aqui é que o resultado dê negativo. Lembrem-se que a regra dos sinais é algo pertinente às operações de multiplicação e divisão apenas, certo? Para adição e subtração, o procedimento é diferente. Como é que a gente divide frações? Desde as séries anteriores, nós vimos que para dividir frações é necessário primeiro transformar essa divisão em sua operação inversa, que é a multiplicação. Como é que a gente pode transformar uma divisão em uma multiplicação? Isso é feito sempre repetindo a primeira fração, no nosso caso mais 1/4. Daí a gente vai transformar o que antes era uma divisão em uma multiplicação pelo inverso da segunda fração. Qual é o inverso de menos 1/2? O inverso de menos 1/2 você obtém trocando de lugar o numerador e o denominador. O numerador aqui é 1, então quer dizer que ele vai virar denominador. O denominador aqui é 2, então vai virar o nosso numerador. Daí nós estamos diante de uma multiplicação de frações e as regras passam, portanto, a serem as mesmas vistas no exercício anterior. O numerador de uma multiplica o numerador da outra e o denominador de uma multiplica o denominador da outra. Sendo assim, nós ficamos com mais 1 vezes menos 2. Multiplicamos 2 números inteiros de sinais diferentes. Resultado negativo. 1 vezes 2 é 2. 4 vezes 1 vai ser o nosso denominador, né? Dá 4. Então a fração aqui é menos 2/4. Essa fração ela pode ser simplificada por 2, pois 2 e 4 tem esse divisor em comum, né? Daí nós obtemos a fração irredutível menos 1 sobre 2, ou menos 1/2. Essa é a nossa resposta para o item A da questão 2. No item B, nós queremos dividir menos 2/5 por mais 3. Para fazer isso, o procedimento é o mesmo. Repete a primeira fração, menos 2/5, e multiplica pelo inverso da segunda. Mas você vai me perguntar, ora, não temos aqui uma segunda fração, temos um número inteiro. Temos sim uma segunda fração. Basta lembrar que você pode usar o denominador 1 aqui abaixo. Então ficaria um inverso de mais 3 sobre 1. O inverso de mais 3 sobre 1 é mais 1 sobre 3, mais 1/3.
Agora os procedimentos são os mesmos da multiplicação de frações, né? Numerador de uma por numerador da outra, denominador de uma por denominador da outra. Sempre assim. Toda vez a gente vai transformar a divisão de números racionais em uma multiplicação de números racionais para ser possível encontrar o resultado. Fica como, então? Menos 2 vezes mais 1. Como os dois números têm sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. 2 vezes 1 dá 2. 5 vezes 3 dá 15, que é o nosso denominador. Então, encontramos a fração menos 2 quinzeavos. Essa fração já está em sua forma irredutível. É, portanto, a nossa resposta. Vamos para o item C. Temos aqui as frações menos 3 25avos dividida pela fração... Vamos para o item B. Temos aqui duas frações. A primeira é negativa, menos 3 25avos. A segunda também é negativa, menos 9 décimos. Para dividir frações, a gente vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Antes eu vou repetir a escrita aqui em uma forma para que isso seja melhor compreendido. Certo, vamos lá. Repetimos a primeira fração, que é menos 3 25avos, e multiplicamos pelo inverso da segunda. A segunda é menos 9 décimos, então, quando a gente inverter, vai ficar menos 10 nonos. Daí a gente aplica a multiplicação de frações, que basta fazer numerador por numerador, denominador por denominador. O resultado vai ficar menos 3 vezes menos 10, que dá igual a mais 30, e 25 vezes 9, que dá igual a 225. Essa fração, mais 30 225avos, ela pode ser simplificada. Nós vamos utilizar aqui, para ser mais rápido, o número 15. Se eu dividir 30 por 15 e 225 por 15, tá? 15 é um divisor em comum entre eles. Se você não souber, vai dividindo primeiro por 3 e depois por 5, que vai chegar na mesma resposta. Mais 30 por 15 dá mais 2. 225 por 15 dá 15. Então a resposta para o item C é mais 2 quinzeavos. Para a gente finalizar essa série de exercícios, vamos para o item D. No item D, veja que nós temos a divisão de dois números inteiros. O primeiro é menos 5, negativo, o segundo é menos 10, também negativo. Todo número inteiro é também um número racional, então não há regra diferente para fazer essa multiplicação. Apenas notar que eles podem ser escritos, por exemplo, usando o denominador igual a 1. Vamos ver aqui. Menos 5 é a mesma coisa que menos 5 sobre 1, dividido por menos 10, que é a mesma coisa que menos 10 sobre 1. Essa escrita é para facilitar a compreensão do que seria a divisão entre esses dois números inteiros, certo? Então, a gente vai repetir a primeira fração, que é menos 5 sobre 1, e multiplicar pelo inverso da segunda fração. O inverso de menos 10 sobre 1 é menos 1 sobre 10. Multiplicando, então, numerador por numerador, denominador por denominador. A gente encontra menos 5 vezes menos 1, vai dar mais 5. 1 vezes 10 dá 10. 5 décimos é uma fração
que ainda pode ser reduzida. A gente pode aqui dividir acima e abaixo por 5 para simplificar essa fração. E o resultado vai ficar mais 1/2. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e compreendido as resoluções destes exercícios. Em caso de qualquer dúvida, não esqueçam de deixar seus comentários. Espero que tenham curtido. Deixem seu like e se inscrevam no canal para receber novos conteúdos de matemática. Um abraço!